Olá, seja muito bem-vinda a esse espaço de acolhimento e expansão da consciência que eu criei aqui no meu canal. A minha intenção é poder ajudar aquelas pessoas que acreditam nos relacionamentos, acreditam que é possível investir no relacionamento para ter uma relação saudável, que colocam como o ponto mais alto as conexões que geram evolução, crescimento. Relacionamentos podem nos tornar pessoas melhores. Para isso, nós precisamos olhar para as nossas questões e nós precisamos também olhar para o próprio relacionamento. Nós precisamos tirar o foco do outro e olhar para a relação. Nós precisamos superar a ideia de que amor consegue tudo, pode tudo. Nós precisamos entender que amor e relacionamentos não são a mesma coisa. O amor é genuíno, o relacionamento é construído e ele vai se sustentando ao longo do tempo. Mas o que hoje nós vamos conversar aqui é uma questão que eu tenho certeza que em algum momento tu já te perguntou. Por que que eu aceito menos do que eu mereço, menos do que eu quero receber? A insatisfação, ela vem desse lugar. Eu estou recebendo do outro algo que não é compatível com aquilo que eu quero. E nós tentamos entender por que o outro está nos entregando o que está nos entregando. Nós tentamos entender onde há o problema naquilo que o outro está entregando. Mas nós precisamos entender, na verdade, por que nós aceitamos receber o que o outro nos entrega. Essa é a questão central. Então, hoje aqui, nós vamos falar sobre isso. Por que tu estás aceitando receber menos do que o que tu deseja e aquilo que tu merece. E para isso, é claro, eu vou trazer aqui uma ajuda, vou chamar aqui o tarô para te ajudar a entender em que pontos da tua jornada, da tua estrutura própria, estão emaranhados as questões que te fazem aceitar menos do que aquilo que tu merece. Eu recebi no grupo que eu sou mediadora, Dona de Si, uma questão que movimentou algumas pessoas, inclusive, né? Uma participante trouxe e outras comentaram. Muitas vezes nós nos dedicamos no relacionamento, aquela pessoa nos entrega algo, faz algo para nós, e quando nós vamos expor a nossa insatisfação, quando nós vamos manifestar a nossa ideia, né, o nosso entendimento sobre aquilo que nós recebemos, o nosso desconforto, nós acabamos sendo ironizadas. A pessoa diz, foi só uma brincadeirinha. E quando eu ouvi isso e vi os comentários, eu fiquei me perguntando, por que que nós recebemos uma maçã estragada e a gente experimenta? Percebe que ela está estragada e a gente segue recebendo essa maçã. Eu me lembrei na hora, eu fiz uma analogia com a história da Branca de Neve. Ela aceita a maçã envenenada e ela experimenta, mas ela segue comendo a maçã? Se a bruxa entregar uma nova maçã, ela vai comer de novo? Só que às vezes nós fazemos isso. O nosso parceiro nos entrega algo, nós não gostamos, mas toda vez que ele entrega a mesma coisa, nós aceitamos novamente. E nós tentamos fazer de tudo para que aquela entrega mude. Não é assim que funciona? Então, vamos pensar aqui. Eu quero muito receber uma maçã do amor. Vistosa, linda, maçã do amor, aqui, ó. Eu desejo muito uma maçã do amor, eu mereço uma maçã do amor.
E aí eu olho para o meu parceiro e digo: olha, eu acho que aquele lá pode me entregar a minha maçã do amor. Eu olho para a árvore que o meu parceiro é e digo: olha, tem condições, eu acho que daquela árvore vão nascer maçãs do amor. Então, vou me conectar para poder receber a maçã do amor que eu preciso. Eu desejo a minha maçã do amor. Só que aí vem o nosso parceiro e nos entrega uma maçã quadrada mordida. Nada semelhante à maçã do amor que nós desejamos. Acontece que a gente aceita a maçã mordida, quadrada. E a gente fica pensando o que fazer para que da próxima vez ele não entregue esta maçã, ele entregue a maçã do amor. Aí a gente entrega açúcar, a gente entrega o corante, a gente entrega todos os ingredientes que eu não sei quais são, para que ele possa fazer a maçã do amor. Só que é lá naquela árvore que são gerados os frutos. E se aquela árvore não fazer uma nova fotossíntese, ela vai continuar sempre dando esses frutos. A questão está na árvore que nos entrega esses frutos ou está em nós aceitarmos este fruto quando nós fazemos de tudo para receber este fruto. A questão é aqui. Então vamos seguir essa lógica aqui e vamos pensar no seguinte: vamos nos pensar como árvores. Nós somos árvores, o nosso parceiro é uma outra árvore, nós não somos a mesma árvore. Nós, inclusive, encostamos galhos, nós, inclusive, podemos, né, lá embaixo da terra, as raízes podem ficar todas emaranhadas, mas são duas árvores. Uma árvore adoece, pode adoecer a outra, mas também acontece de uma árvore adoecer e a outra não. Por quê? Porque são duas árvores diferentes. Se conectam, se aproximam, os galhos se misturam, mas cada árvore é uma árvore. Quando eu olho para a árvore do meu parceiro, eu vejo lá flores. Eu vejo uma árvore florida. E o meu pensamento é: com tantas flores, com certeza vão gerar muitos frutos, frutos saborosos, muitas maçãs do amor. E aí eu me atraio. E aí eu começo a minha relação. E eu começo a investir. Eu vou receber maçã do amor, então eu vou entregar o que eu tenho de melhor. E eu também entrego os meus frutos. A questão aqui é que às vezes eu quero a maçã do amor e o outro só tem a maçã quadrada, e às vezes eu quero maçã e o outro é uma árvore de laranja. Aí vocês imaginem o tamanho ainda da distância aqui. E isso acontece quando eu quero receber amor com palavras de afirmação e o meu parceiro é alguém que quer que entrega o amor como tempo de qualidade. Eu querer maçã e ele me entrega laranja. Então eu olho essas duas árvores. Eu olho a árvore do meu parceiro, vejo aquele monte de flores e eu aqui começo a me iludir. Por que que eu digo iludir? Bom, não dá para esperar, ter esperança, não dá para a gente ver os sinais, ver se aquela pessoa vai ser compatível ou não. Claro que dá. A questão é que somente com o tempo eu posso afirmar, ver a realidade e saber se aquela árvore, aquelas flores todas vão gerar os frutos que eu desejo. É com o tempo. Então não dá para a priori eu saber se vai dar certo ou não meu relacionamento. Porque no início do relacionamento eu estou enxergando o quê? A árvore, as suas folhas, o seu tronco, eu estou olhando as flores. E as flores me chamam a atenção. Só que no processo da natureza, o que acontece com as flores? Elas caem, umas geram frutos, outras não. E às vezes aquela árvore maravilhosa, florida, começa a me entregar maçãs mordidas e quadradas.
Por quê? Essas flores, elas fazem parte da árvore, mas não são a árvore inteira. E quando eu me relaciono com o outro, eu também sou uma árvore. E tudo que o outro me entrega, aquilo que vem de fora, vai nutrir a minha árvore. É nutriente. Como que isso que o outro entrega está nutrindo a minha árvore? Eu tenho que pensar nisso, que é o que justifica eu aceitar receber menos do que eu mereço. Então, aqui, vamos pensar, seguir nessa analogia. A árvore tem lá os seus frutos, as suas flores têm folhas. O que são as folhas aqui? As folhas são as nossas crenças. Aquilo que nós acreditamos que é a base daquilo que se transforma em relacionamento, daquilo que eu aceito e daquilo que eu não aceito. Então, diante do fato de receber aqui uma maçã quadrada, as minhas crenças da minha árvore vão minimizar, talvez, essa. Ah, pelo menos está docinha. Ah, pelo menos é uma enorme maçã. Está mordida, mas ela é tão grande que não vai fazer diferença. Eu também posso ficar racionalizando aqui. Dizer, não, é que passou, teve essa estação, né? Foi com muita chuva, foi com pouca chuva. Então, aconteceu que essa árvore é uma árvore muito especial e ela conseguiu dar esse tipo de maçã que ninguém mais, nenhuma outra árvore tem, só ela, é muito especial. Eu posso aqui também começar a supor, não é que eu acho que a minha árvore sufocou aquela árvore. Então eu preciso dar mais espaço. Ou então eu acho, não, eu preciso estar mais por perto para ajudar aquela árvore a produzir as maçãs do amor. Então eu vou supondo coisas aqui. Eu posso levar isso, pensando lá na pessoa que entrega e depois ironiza, né? Fica brincando com quem entregou. Eu posso entrar na onda. Dizer, olha, eu acho que eu também vou tentar fazer maçãs quadradas. Ah, eu devo estar recebendo massa quadrada porque eu sou meio quadrada. A gente vai tirando onda com a situação e não enxerga o que estamos recebendo e não enxergamos que isso é muito diferente do que nós queremos. A gente vai olhando outras coisas. Então, as folhas, elas caem, né? As nossas crenças também podem cair e nascem novas folhas. Só que se não se muda as raízes, as folhas nascem do mesmo jeito. Então, as crenças são assim. A gente pode mudar as crenças, mas se não mudar o que é base, a gente continua com as mesmas crenças. Então, tem folhas e tem galhos. Os galhos daquela árvore e os meus galhos. E esses galhos, a gente sabe, né? Pensando numa floresta, os galhos vão meio que se misturando. Então, aquilo que eu sou, eu alcanço o outro, né? Eu chego até o outro através dos meus galhos. O outro chega até mim também através dos galhos dele. Os nossos galhos aqui, a gente pode dizer que são as dinâmicas que vão se formando. Né? Um galho fica mais aqui, o outro fica mais lá, e aí duas árvores, uma do lado da outra, depois outras, não vai ser igual. Cada casal vai construir a sua dinâmica. Se um galho está vindo demais na minha direção, eu tenho que me encolher. Se um galho, a outra árvore e os galhos não alcançam onde eu estou, eu vou buscar com os meus galhos chegar lá. E assim a gente vai formando as dinâmicas. Aqui vai ter triangulação, aqui vai ter parentificação, aqui vai ter repetição de padrão. É como aquela relação, né, acontece pela conexão das duas pessoas. Tem os galhos, eu tenho também um tronco. O que é o tronco? O tronco é aquilo que mantém essa árvore em pé. A gente poderia dizer que são as leis sistêmicas, né? Aqui é a questão do pertencimento, a questão de ordem, de equilíbrio. Então, quando eu recebo essa maçã, como que eu me percebo? Eu me percebo sendo excluída, sendo priorizada, sendo cuidada? Como que fica o meu sentimento de pertencer? Aquele que me entrega, como que é essa estrutura dentro dele? O que ele pensa sobre a minha existência na
conexão com ele? Ele me vê como parte, como prioridade? Então, é como eu me enxergo diante disso e como ele me enxerga para me entregar o que ele está me entregando. Como a questão de ordem, né? Será que ele está me levando a sério? Será que ele está levando essa relação a sério? Será que ele não está me infantilizando, me diminuindo, me colocando como pequena e ele como grande? Ou será que ele está me entregando qualquer coisa porque ele acha que sou eu a responsável por entregar o melhor e ele pode me entregar pouco? Será que ele está me entregando isso porque ele sabe que logo eu vou vir e vou fazer uma reparação? Eu vou dizer, olha, já que todas as tuas maçãs são assim, deixa que eu trago as maçãs, deixa que eu faço, deixa comigo. Também tem aqui a lei da troca. Se a pessoa está me entregando isso e eu estou entregando isso aconteceu a primeira vez. Eu reclamei. Eu queria uma maçã do amor, mas eu recebi essa maçã quadrada. Eu reclamei, eu briguei, mas aí da próxima vez, na próxima colheita, eu recebi o quê? Essa maçã novamente. E entreguei essa aqui. O que que aquela árvore vai entendendo? Ela não precisa fazer nada além disso aqui, porque está funcionando. A troca está equilibrada ou a troca está desleal, vamos pensar assim. A questão aqui é que com essas trocas desleais, acaba sendo nutrido uma vinculação de débito, dívidas emocionais. Isso é um tema importante. Eu, em breve, vou trazer esse tema aqui para falar um pouco mais sobre isso. É um tema que em alguns áudios de reflexão lá do grupo Dona de Si, eu compartilho, porque essas dívidas acabam nos colocando em várias dinâmicas disfuncionais sem a gente nem perceber. Inclusive quando há, em algumas situações, a separação do casal. Com dívida, é como se o casal ainda estivesse conectado, mesmo não tendo mais amor. Mesmo os dois, cada um já tendo seus relacionamentos. Então aqui é o tronco. Tem o tronco e tem a casca do tronco, não tem? Aquilo que a gente vê realmente. Aqui são os nossos perfis, a boazinha, a cuidadora, a fria. É como nós nos mostramos. O tronco não é a casca é aquilo que está todo mundo vendo. O tronco é a base que sustenta, que são essas leis. Quando eu olho para um relacionamento, nos atendimentos, por exemplo, quando eu faço mapa sistêmico, uma das fases do mapa é olhar para as três leis sistêmicas nas relações. Como é que está a questão de pertencimento, a questão de ordem e de equilíbrio nessa relação? Quando eu, por exemplo, a pessoa vem porque não consegue manter um relacionamento, ou porque não está conseguindo se desenvolver, ter sucesso na sua carreira profissional. Nós vamos olhar as questões sistêmicas e uma das fases é olhar para essas três leis, porque é o tronco. Eu não vou ter frutos diferentes se esse tronco tiver apodrecido, se ele tiver fraco, enfraquecido, se ele tiver, né, se entortando, quase caindo. Então eu tenho que olhar para ele. Só que o que nutre os frutos não é o tronco. O que leva, o que faz esta maçã ser docinha e essa ser ainda mais docinha, ou o que faz essa aqui ser amarga, ser quadrada, é a seiva, é o alimento. É o que sai das raízes, vai sendo processado, vai sendo transformado e vai indo para os frutos. O que, que é a seiva aqui? São os nossos estilos de apego. Se eu tenho o estilo ansioso, se eu tenho o estilo evitativo, eu tenho o vídeo da semana passada, eu falei sobre esses estilos, né? Eu falei sobre o parque de diversões, né? Os relacionamentos como um parque de diversão, trouxe os brinquedos e fui falando um pouco dos estilos. No terceiro ciclo da jornada Reconexão Amor, também esse foi o tema central, para nós entendermos
a forma como as nossas dinâmicas invisíveis vão se sustentando a partir, né, das nossas entregas. E o quarto ciclo agora, eu vou falar especificamente sobre apego e dependência. Então, aqui é um tema que te interessa, a seiva, né? Tem aqui alguns caminhos. Então, essa seiva, ela vem, né, do processamento que está lá onde? Nas raízes. As nossas raízes são as nossas feridas. É a nossa história, a nossa raiz. Lá estão as nossas histórias de glória e também as de luta. Lá estão as memórias boas, estão as nossas estruturações, a minha responsabilidade, o meu poder de decisão, está tudo lá. E também a minha dor de rejeição, a minha dor de traição. E tudo isso, quando eu recebo esse fruto, impacta diretamente lá nas minhas raízes. É como se esse fruto caísse da árvore, caiu na terra, né? As minhas raízes vão entrar em contato com esse fruto. Ou seja, eu vou ser acionada pelas minhas dores. E o meu parceiro, ele me entrega esse fruto porque ele tem um estilo de apego e porque ele tem as suas feridas lá, ele tem as suas histórias, as suas memórias também, de luta e de glória. Então, eu entendo que esta entrega só diz respeito à árvore do meu parceiro. Tem a ver com aquilo que ele mostra, tem a ver com as crenças, com as dinâmicas que ele foi construindo ao longo da vida dele, a disposição que ele tem para os galhos virem mais na minha direção ou não. Tem a ver com o tronco, as três leis sistêmicas, tem a ver com a casca, o perfil dele, tem a ver com a seiva, o estilo de apego, tem a ver com as raízes, aquilo que está lá na história dele, aquilo que conecta, aquilo que dói, aquilo que também sustenta. Então, esse fruto não fala de mim. Como que esse fruto pode mudar? Apenas quando aquela árvore decide mudar o seu processo lá, a sua fotossíntese. Quando esse fruto aqui, quando aquela árvore, ela começa a se nutrir e se iluminar. Quando chega o sol, quando recebe a água, ela acaba produzindo o fruto lá no final da linha. Então, esse fruto não tem nada a ver comigo. A ironia do meu parceiro, o silêncio do meu parceiro, o deboche, a falta de priorização, a invalidação, a falta de reconhecimento, os vícios, tudo que é fruto que eu percebo que eu recebo é da árvore dele. Tudo que eu entrego é da minha árvore, não tem a ver com ele. Então, se eu estou entregando demais e recebendo de menos, eu tenho que entender a minha árvore. Eu tenho que entender as minhas feridas, o meu estilo de apego, o meu perfil, as dinâmicas, as minhas crenças, aquilo que eu mostro para as pessoas são as minhas flores e o fruto que eu entrego. Eu tenho que olhar para a minha árvore. O outro tem a árvore dele. A questão aqui para entender não é por que o outro entrega isso aqui. Eu posso até entender. Eu olho para aquela árvore e eu entendo. Ele entrega isso aqui por quê? Porque foi isso que ele recebeu. Ele recebeu a vida toda massa quadrada, ele nem sabe que existe outra. E eu posso, na relação, ser água. A água estaria aqui. Eu posso ser a rede de apoio, eu posso ser a amiga, eu posso ser aquela pessoa que vai fazer a perguntinha, que vai dar um toque, mas o processo é da outra pessoa. Eu não consigo entrar dentro da árvore da pessoa e fazer nada por ela. Eu sou água. A pessoa precisa, antes de acessar água, ela precisa ter sol. Ela precisa ter consciência, ela precisa enxergar, precisa ser claro para ela que entregar isso aqui é um problema. Porque para ela pode não ser problema. Ela só conhece isso como maçã.
E aí, quando nós queremos a maçã do amor, aquela árvore pode dizer o quê? Aquela pessoa vai dizer o quê? Tá pedindo demais. Que bobagem. A maçã do amor, e essa maçã é a mesma maçã. Aceita essa maçã e para de frescura. Porque realmente, para aquela pessoa é a mesma coisa, mas para nós não é. E aí é que está a questão. Então, nós precisamos entender por que, olhando para nossa árvore, nós estamos aceitando algo que nós não queremos, ao invés de ir em busca de outros campos, outros jardins, outros pomares para nos conectar com quem realmente pode entregar aquilo que nós queremos. Agora, nós precisamos pensar também numa coisa que é importante. Eu quero maçã do amor. Maçã do amor dá em árvores? Não. Maçã, sim. Não precisa ser a maçã quadrada, mordida. Mas maçã do amor não nasce em árvore. Então eu preciso olhar também se eu não estou criando aqui uma expectativa que é ilusória, esperando vir do meu parceiro algo que não é o meu parceiro que tem que me entregar. Algo que eu tenho que buscar em outro lugar. Na maioria das vezes, algo que eu deveria ter recebido dos meus pais. Na vida adulta, algo que eu tenho que buscar com a minha terapeuta. Algo que eu tenho que buscar com o meu filho. Eu sou autoridade para o meu filho, para o meu marido eu não sou autoridade. Então, às vezes, a nossa expectativa, de fato, ela é ilusória, irreal e impossível. Mas isso não quer dizer que nós precisamos aceitar a maçã quadrada do outro. Aí outra coisa, se eu aceito essa maçã e para mim tá tudo bem, tá tudo bem. Mas de fato precisa estar tudo bem. E aí muitas vezes nós nos auto-sabotamos para aceitar essa maçã. Nós minimizamos. Ah, é maçã mesmo, né? Ai, como eu sou boba, eu tava querendo lá minha maçã do amor. Não precisa. Então, olha quanta coisa aqui está envolvida para nós entendermos por que estamos aceitando menos. E por que que acontecem situações em que nós somos, às vezes, ridicularizadas, nós somos preteridas, né? Nós não somos prioridade na vida do outro, nós somos enganadas, nós somos traídas, humilhadas, né? Rejeitadas. Por que que nós ficamos tentando nos adaptar para ter o melhor do outro? Tudo que a gente faz, e aí a gente entrega mais, aquilo que eu falei, entrega o açúcar, entrega o corante, entrega, para que o outro possa nos dar aquilo que a gente deseja. Só que a árvore dele não produz, não vai produzir. Então nós estamos desperdiçando a nossa energia. O que que nós podemos e devemos fazer? Cuidar da nossa árvore. Cuidar dos nossos galhos, como que os meus galhos estão se conectando com os outros galhos. E aí a pergunta hoje que eu vou responder para vocês aqui com o tarô é essa: por que eu estou aceitando menos do que eu mereço, do que eu necessito, do que eu quero? E aí vocês vão se conectar aqui. Já devem ter imaginado, quem está me acompanhando, eu já ouvi relatos, já conversaram comigo e disseram, eu comecei o vídeo, quando eu te vi tu mostrando dois objetos, eu já escolhi, só que quando chegou lá na hora eu mudei. Isso acontece. Já também aconteceu de alguém me comentar comigo, eu fiquei na dúvida, escolhi os dois. Pode escolher os dois? Pode escolher os dois. Pode ouvir as duas mensagens. Que a gente precisa deixar a voz interna falar. Passei todo o tempo focada na maçã do amor, mas chegou na hora, foi a maçã quadrada que me chamou a atenção. Deixa acontecer. Sem tentar explicar, sem tentar ter uma lógica. Só aqui é só deixar a intuição. Então se conectem aqui com as duas imagens. Vou começar com a maçã do amor. E eu vou tirar hoje 3 cartas para nós entendermos por que que tu estás aceitando menos do que o que tu merece, aquilo que tu deseja. E muitas vezes a gente fica nutrindo o desejo, a gente continua querendo, esperando.
mas continua aceitando menos. Pronto, temos as três cartas, uma rainha de copas, um três de paus e uma rainha de paus. Duas rainhas aqui. Bom, tem aqui uma ideia de que se tu fizer tudo bem direitinho, se tu te dedicar bastante, tu vais ter do outro aquilo que tu deseja. Tem uma ideia aqui que vai oscilar muito entre essas duas energias aqui. Ora, eu cuido, eu compreendo, eu faço pelo outro, eu entrego o açúcar, eu entrego tudo que ele precisa, eu aceito, eu trato ele como se eu fosse a mãe dele. Eu olho para o meu parceiro enxergando ele como pequeno demais. Se ele é pequeno, ele é o filho, eu sou a mãe. Eu cuido. Eu tenho que fazer de tudo para ele me entregar o que eu quero. E aí vem a energia da rainha de paus, extremamente na força do masculino. Então tem a energia do feminino, ela é acionada como mãe, eu cuido, eu compreendo, eu relevo. Também aqui eu posso cobrar. E ora eu venho para a energia aqui da mãe, rainha de paus, a que atropela. Aqui não espera o tempo do outro. Aqui não espera o tempo da, das flores virarem frutos. Aquela que fica tentando se antecipar o tempo inteiro, inclusive para entender o que está lá dentro do pensamento do outro. É aquela que acredita que ela pode tudo. E que às vezes, inclusive na dor aqui da rainha, manipula para conseguir o que quer, para ter o que quer. E na força da rainha de paus, vai atropelar mesmo. Aqui é importante tu olhar, claro que para as crenças, né? Mas é importante olhar para a tua seiva, para o teu estilo de apego. Porque eu tenho duas rainhas que manifestam o estilo de apego ansioso, que vai se agarrar com unhas e dentes e vai fazer o outro manifestar aquilo que a pessoa deseja. E aí vai dar certo? Nem sempre vai dar certo, na maioria das vezes não vai, porque aqui tem apego, tem possessividade, apego no sentido de posse. Aqui tem uma pessoa que tenta manipular a outra. E como é que a pessoa faz? Ela realiza o sonho do parceiro. Ela faz de tudo pelo parceiro. Ela faz a parte dela e a parte dele. Sabe aquele videozinho? Tem uma trend que é a mulher, ela vai, chega no carro, aí ela coloca rosas, né, no... Ela coloca um presente, ela coloca várias coisas assim, e aí o marido entra no carro, ela entra no carro, e ela diz, presente! Aí ela vai pegando as coisas que ela mesma colocou, como se ele estivesse entregando para ela, e a pessoa, né, o marido fica ali apavorado. É mais ou menos isso. É quando a pessoa nesse exemplo que eu trouxe, ela quer um presente e ela vai lá, gerencia tudo, escolhe o presente, tudo, e depois ela só dá o valor para o parceiro pagar, porque ela quer garantir o presente dela. Ela não espera que ele vai entregar. Por quê? Porque ele pode não entregar, ou não entregar aquilo que ela gosta. Então ela vai lá, se antecipa e ela faz na frente. Ela força muitas vezes a entrega e ela não percebe. E depois, quando vem a decepção com a entrega, ela começa a rememorar. Pô, nem presente nunca me deu, eu que tive que eu que tinha que comprar. Eu que tinha, todos os jantares fui eu que convidei, tudo foi sempre eu que fiz. Então, vai do auge do controle
E depois vem a decepção, quando chega a decepção, quando chega o produto, aí olha para tudo que fez. E aí muitas vezes vai fazer o quê? Vai cobrar o parceiro. Vai mostrar para ele que fez de tudo, que projetou, né, sonhos aqui, né? Essa carta fala muito do futuro, daquilo que eu faço para realizar os meus sonhos. E aí a pessoa vai lá e vai cobrar, na energia aqui da rainha de paus. Ou ela vai cobrar o outro, ou ela vai se vitimar aqui. Vai se lamentar por tudo que entregou. Acontece que esse esquema leva ela para a certeza de que ela que está no controle, ela tem que fazer tudo, para a dor de não receber o que quer, e ela fica presa aqui, ó. Ela fica presa no estilo de apego, que pode ser inclusive desorganizado também. E isso acaba fazendo com que ela espere algo, faça de tudo para receber, receba algo bem diferente, mas aí ela volta para o ciclo e ela. Eu acho que agora, da próxima vez, eu vou fazer o seguinte: eu não vou escolher o meu presente, eu não vou ir lá e comprar e só dar o valor para ele. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou mandar pelo WhatsApp 3 opções. Vou dizer que essas 3 coisas eu gosto. E aí ele escolhe. Estou tentando outra coisa. Aí ele vai lá, tá bom, escolhe. Aí depois eu acesso. Poxa, mas ele nem presta atenção em mim, ele nem sabe o que eu gosto, eu que tenho que mandar para ele o que eu gostaria de ganhar de presente. Se eu não tivesse falado, talvez ele nem me desse nada. Mas eu não consegui esperar para ver se ele ia me dar ou não. Eu me antecipei, por conta da minha ansiedade. Então, aqui é importante entender que tem um ponto aqui que está te prendendo nessa dinâmica. E aí tu recebe a maçã mordida quadrada e recebe de novo, e recebe de novo. E o que que tu tá fazendo? Sempre fazendo mais. Sempre fazendo mais, sempre fazendo mais. E aí pensem no seguinte que me veio aqui. Digamos que o parceiro pensou, olha, mês do aniversário da minha parceira. O que será que eu dou para ela? Aí, de repente, ele recebe uma mensagem com 3 opções de presente. Ah, tá aqui, então ela quer essas 3 que eu vou dar esse aqui. Quem disse que ele não estava pensando nisso? Quem disse que a árvore dele não estava processando para entregar um produto, um fruto? Mas a gente não espera. Aqui, não, aqui tem pressa, aqui tem atropelo. E muitas vezes aqui os galhos, os nossos galhos vão tomando conta dos galhos do outro e o outro não tem espaço para crescer. Já colocaram uma árvore, uma planta maior do lado de uma um pouco menor, o que que acontece? A menor não se desenvolve, porque a outra não deixa. A outra vai tomando conta. É isso que acontece nos relacionamentos, então é isso que precisa ser visto aqui. Agora, aqui, para quem se conectou com a maçã mordida. Vou pegar outro tarô aqui, vamos tirar também 3 cartas para entender o porquê tu estás aceitando menos do que o que tu merece, o que tu deseja. Vamos ver o que que o tarô tem aqui nos... Já caiu, mas vou tirar mais um. Pronto. Vamos ver aqui a primeira que caiu. Um 7 de espadas, a torre, um as de ouros e a última aqui, um 4 de paus. Então, por que que tu ainda estás aí aceitando? Aqui nós vamos falar de uma crença. Crença que vem, a crença se conecta lá com as raízes. Lembra que eu falei, né? Cai uma folha, aí aquela folha não vai nascer de novo, mas se as raízes estão adoecidas, vamos pensar assim, né? Se elas estão. Deixa eu desligar aqui. Se elas estão com fungos, com as folhas sempre vão vir com debilitadas ali, elas sempre vão cair, por exemplo. Então tem uma relação direta lá entre as feridas e as folhas, mas aqui tem a ver muito com as crenças, tá? Crença de não merecimento.
Aqui vem de dores de falta de confiança, dor da traição, dor do abandono. Então, tem muito medo de perder o pouco. A minha torre tá lá, destruída. Dá para morar nessa torre? Ah, não sei, mas é o que eu tenho. Não tenho outra casa, não sei se eu vou encontrar outro lugar, então eu vou ficar com isso aqui. Tá despencado, mas eu vou ficar com essa parte aqui. Vou ficar com isso. Por quê? Porque, olha, lá no fundo, essa pessoa nunca me entrega a minha maçã, né? A que eu quero. Mas é um bom pai. Pelo menos não me bate. Olha, pelo menos não bebe. Então eu me satisfaço com uma parte, mas não tá inteiro. Só que o meu medo de perder, o medo de ser enganada, o medo de ter uma vida pior, faz com que eu acabe aceitando. E aí eu vou para focar no senso de merecimento, né? Aqui o As de Ouros é sempre a ideia de que eu recebo uma moedinha, eu recebo aquilo tá bem, eu já estou recebendo. Vou reclamar? Ganhei presente, eu vou reclamar? Eu me contento com aquilo que me oferecem. Eu sou péssima com ditados, vocês já sabem, né? Mas é aquela ideia de mais vale alguma coisa na mão do que um pombo na mão do que dois voando, alguma coisa meio assim. É um pouco essa ideia. Aqui, é importante olhar para as feridas que geram um medo de passar por situações aqui de carência, de privação, de maiores ainda. É, existe aquilo que eu recebi na minha infância, as minhas experiências, até às vezes de outros relacionamentos, aquilo que eu recebi e aquilo que eu desejo. E às vezes a maçã quadrada está aqui no meio. Então a pessoa se contenta com menos do que o que ela quer, porque ela evita de todas as formas voltar para um estágio anterior. Pode até acontecer aqui de alguém estar recebendo exatamente igual o que recebeu na infância, porque normalizou. Aí vem aqui, é assim mesmo que funciona. Casamento é assim. Casamento tem briga, casamento um tem um vício, casamento depois que nascem os filhos, o casal, como homem e mulher, deixam de existir. Então, aqui pode também estar acontecendo a pessoa estar se auto-enganando que relacionamento é assim e que é isso que temos, não temos outra coisa. Isso acontece muito e acontece da seguinte forma: olha, já percebi que essa pessoa não é a ideal para mim, já percebi que eu não sou feliz, já percebi que ela não tem mais para me dar, é isso. Ela não está disposta, não tem condições de me entregar um fruto diferente, mas como é que eu vou ficar sem fruto nenhum? Como é que eu vou ficar uma árvore sozinha sem outra árvore do lado? E aí tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre ganhos secundários e fala um pouco sobre isso. Por que que nós nos mantemos em relações que nos fazem sofrer? Por que que nós aceitamos o inaceitável? Muitas vezes por conta desses ganhos, daquilo que aquela relação, mesmo quando me faz sofrer, me gera uma sensação de mesmo assim estar ganhando, ganhando algo. Às vezes é ganhando atenção. Também é bem comum acontecer de uma pessoa que vive um relacionamento, digamos, de reincidentes traições. E ela se mantém no relacionamento, porque ela consegue ficar no lugar da vítima sempre. E a outra pessoa fica sempre no lugar do devedor. Ele está sempre em débito com ela. E ali é assim que os galhos se conectam, por débito. Ele me faz sofrer, agora ele tem que me cuidar, agora ele tem que me aguentar, agora ele tem que fazer as minhas vontades, agora ele tem que me ver chorando. Agora ele vai ver o que ele fez comigo. Eu vou parar de trabalhar, não vou mais. Claro que isso que eu tô dizendo não é consciente, né? É inconsciente.
As dinâmicas são invisíveis. E quando nós olhamos para as dinâmicas e enxergamos, olha só como o que está acontecendo aqui nessa relação, olha o lugar que eu estou ocupando, olha o lugar do outro. Olha que eu entregando demais e daqui a um pouco sofrendo porque não recebi. Olha eu aqui me auto-enganando, achando que realmente é isso que eu mereço, que é melhor pouco do que nada. Eu olho para a dinâmica, isso não é mágica, tá? Isso é, num próximo episódio, situação da minha vida, vem para minha mente aquela situação. Ah, olha, eu aqui vou fazer de novo o que eu sempre fiz. Não, agora eu vou me segurar. Agora eu vou entendendo que quando eu recebo essa maçã, eu me conecto direto com a minha dor de traição, porque eu fui enganada. A árvore estava florida, maravilhosa, linda, e olha que me entregou. Então, o que me faz sofrer, mas que também me faz ficar, é porque essa maçã toca lá na minha dor. E aí, o que a gente precisa diferenciar aqui? O problema é a maçã recebida? Essa maçã não é a que eu quero. A questão é a minha dor. Eu só posso cuidar das minhas raízes lá. Não posso mudar isso aqui. A única coisa que eu posso fazer é dizer: não, obrigado. Não é essa maçã que eu estou esperando. Não é essa maçã que eu preciso para ser feliz. Então, muito obrigada. E aí eu vou ter que lidar com a situação de ter que conviver com aquele vazio, porque tinha uma árvore, essa árvore foi retirada, mas quando essa árvore é retirada, talvez eu comece a ver sol, o sol começa a pegar em mim, porque antes a árvore estava ali e não estava deixando. Inicialmente vem o vazio, e nós precisamos aprender a lidar com ele. Agora nós precisamos entender que dor aquela entrega aciona. Aqui nessa, para quem fez essa escolha, esse é o caminho. Olhar para as tuas dores. Olhar o quanto as tuas dores estão formando as tuas crenças sobre aquilo que tu merece receber. Porque tu pode querer receber a maçã do amor, mas lá no fundo tu acredita que tu merece realmente maçã quadrada. E que é melhor uma maçã quadrada do que nada de maçã. Percebam o quanto nas relações existe troca, existe essa conexão, mas ela sempre vai estar ancorada na nossa parte, na parte do outro, e nós sempre vamos estar no lugar de escolher o que nós queremos, não ser escolhidas. O outro também está no lugar dele de escolher. E talvez o outro, isso aqui é geral, não é para leitura específica, aqui é para todo mundo. Talvez o outro tenha consciência que no momento ele só está conseguindo dar essa maçãzinha aqui, quadrada mordida, e percebendo que tu está exigindo cada vez mais, na ansiedade, essa maçã do amor, ele resolve morrer, ele resolve ir embora. Porque ele sabe que é isso aqui que ele pode dar. Muitas vezes a ansiedade de um lado vai matando a energia do outro, sem nem perceber. A questão é olhar para que o que a outra pessoa pode me entregar e escolher se eu quero ou não. E saber que a outra pessoa também. Daqui a um pouco ela olha e vê que a nossa exigência é muito alta para aquilo que ela está disposta a entregar, porque ela está envolvida com trabalho, com estudo, o que for. E ela pode decidir ir embora. Por quê? Porque nós temos um problema? Não, porque ele decidiu que é só isso aqui que ele tem para entregar. Que ele não vai entregar mais que isso. Fala de nós ou fala dele? E esse é o meu recado final. Tudo aquilo que nós recebemos do outro, o silêncio, a ausência, a briga, a humilhação, a traição, o que for, o presente, o que vem de bom também, a conversa, o diálogo, o carinho, tudo vem do outro, diz respeito ao outro. E nós, numa relação, somos sol ou água, né? Nós
podemos ser aquilo que é externo à árvore, o que vem de fora, luz, a luz solar e a água. E o parceiro, para nós, é a mesma coisa. Nós não podemos entrar no campo do parceiro e curar as feridas dele. Nós não podemos mudar as crenças do parceiro. Nós não podemos administrar os galhos do parceiro, só os nossos. E talvez aqui, quando os meus galhos vão demais para o lado do outro, o outro tem que se encolher. E às vezes vai se encolhendo tanto que morre. Se eu me ausento, o mesmo pode acontecer. Eu vou me ausentando, encolhendo os meus galhos, o outro vai tomar conta. E aí vai ter possessividade, vai ter manipulação. Eu vou me sentir um nada na relação, porque o outro está tomando conta. Relação é isso. São árvores diferentes que se conectam através dos seus galhos e nisso muita coisa vai acontecer. Há uma troca de frutos, há aquilo que eu mostro, a minha casca, mas há também aquilo que está lá dentro, as minhas feridas, né, os meus estilos de apego, que vão formando as minhas necessidades e que vão sendo entregues através das linguagens do amor. E aí tudo vai se conectando. Eu espero que tenha te ajudado a pensar um pouquinho sobre a situação de receber muitas vezes menos do que tu merece, que tenha deixado aí uma pulguinha, né, para te pensar um pouco mais sobre isso. E já deixo aqui o convite para te inscrever no canal, me acompanhar também nas outras redes. Eu tenho uma diversidade de entregas, áudios, textos, textos escritos, os carrosséis também. Então tem os áudios, né, os vídeos aqui, para poder de alguma forma, atender à diversidade das pessoas que já me acompanham e eu te convido para também aqui estar junto comigo me acompanhando. Isso quer aprofundar esses temas aqui, também tem os caminhos, né? Tem agora, dia 29 e 30, tenho as inscrições, a abertura das inscrições para o quarto ciclo do workshop, com um bônus especial para esses 2 dias ali de inscrição. A jornada ela acontece da seguinte forma: eu faço o envio de um vídeo gravado, depois tem um tempo, e durante esse tempo, né, eu vou amadurecendo com todas ali num grupo VIP privado, as questões do vídeo. Tem caderno de exercício sistêmico também, e depois, no final, nós encerramos com um encontro para tirar dúvidas. Também sempre proponho uma dinâmica para nós podermos olhar a questão ali que é central. Nesse mês é dependência e apego. Então fica aqui o convite, entre em contato que eu te passo mais informações.